dando continuidade a esse ciclo de debates que está sendo promovido pelo Grupo de Culturas Políticas e pelo Grupo História Oral. A gente vai conversar hoje com o professor Regis, da UFC, sobre o livro O Escorpião através do Espelho, a tortura no regime militar de 64, no regime de 64, aliás, e o declínio da narrativa. Professor Regis tem trabalhos importantes nessa temática, entre os quais um sobre o Frei Tito, que é bem interessante, e esse trabalho dele é muito bonito, é um trabalho muito bem escrito. Eu acho que vale a pena que todos conheçam, para quem ainda não teve contato com o trabalho. Para quem não sabe, o professor Regis, ele tem graduação no UFC, mestrado também no UFC em Sociologia, e doutorado em História pela PUC de São Paulo. Para começar, eu vou fazer uma pergunta e o professor vai responder, tá? Essa vai ser a dinâmica do debate, vai ter um ciclo de perguntas que eu farei. Eu selecionei duas perguntas para fazer, perguntas bem abrangentes para que o professor possa ficar à vontade para trabalhar sobre esse assunto, e posteriormente os alunos presentes na sala poderão fazer as suas perguntas. Então, eu queria cumprimentar e agradecer ao professor Regis por aceitar este convite. E, para iniciar nosso debate, a respeito do livro, professor, você traz logo de início dois exemplos de obras literárias que são Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, e As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, né, como exemplos de trabalhos publicados durante a ditadura que, mesmo em um contexto de censura, traziam narrativas que expunham a questão da tortura, né? A partir disso, você evidencia que há um aspecto importante nisso, ou seja, a denúncia como narrativa, ou seja, relatos graves que esses autores, de alguma maneira, transfiguraram na ficção. Eu gostaria, então, que você falasse um pouco sobre essa articulação entre literatura e história e como você desenvolveu isso ao longo do trabalho. Boa tarde a todas e a todos. Antes de tudo, o meu agradecimento pelo convite. É difícil, mas eu acho que toca exatamente no ponto central do livro, que é exatamente essa relação já muito antiga entre literatura e história, entre ficção e o fato, que, em princípio, seria objetivo, em contraposição àquilo que a literatura teria como narrativa, como construção de sentido. Para responder essa pergunta, eu gostaria de definir minimamente o que é literatura. Obviamente, é uma tarefa um tanto quanto pretensiosa, mas eu vou tentar fazer isso para dizer como a história tem tentado, não é uma questão nova, mas tem tentado, sobretudo ultimamente, se relacionar com a literatura, não mais apenas como uma fonte para entender a realidade, uma fonte a mais, mas como diria, ou como disse mesmo Michel de Certeau, a literatura como teoria da história. Por que o historiador vai lidar com ficção, sendo que a ficção tem uma outra maneira de configurar o real? Eu gostaria de começar a responder essa pergunta com a primeira citação desse livro, que é também da Lígia Fagundes Telles, num conto chamado As Cerejas. Foi a partir daqui que eu tirei o próprio título do livro, O Escorpião Atrás do Espelho, a tortura no regime de 64 e o declínio da narrativa. Vamos imaginar o seguinte: abri a caixa de sabonete escondida sob o tufo de samambaia. O escorpião foi saindo penosamente de dentro. É preciso ir imaginando, né?
uma caixa de sabonete, tem um escorpião lá dentro. Deixei caminhar um bom pedaço. Até aqui tudo bem, né? Deixou o escorpião, começou a andar no chão e tal. E só quando ele atingiu o centro da varanda, começamos a imaginar, então, o cenário. É uma casa, não é um apartamento, não é um quarto, não é algo indefinido do ponto de vista espacial. E só quando ele atingiu o centro da varanda, o escorpião, é que me decidi, começa uma tensão, né? Me decidi, a personagem, me decidi a despejar a gasolina. A gente começa a tomar um susto aqui. O que é que vai acontecer com esse escorpião? Se despejou a gasolina, para quem tem informações sobre a relação tradicional entre esses animais e os seres humanos, por exemplo, no interior do Brasil, em qualquer interior do mundo, é que o que vai acontecer a partir de agora é o bicho vai pegar fogo, ou seja, a pessoa vai matar o animal com o fogo. Eu lembro quando eu era criança, depoimento pessoal, para as pessoas mais urbanas, isso talvez já seja uma coisa meio estranha, mas quando eu era criança, eu mesmo vi a minha mãe matando em Redenção, eu era criança, aquilo que a gente chamava de aranha caranguejeira, que queria entrar dentro de casa e jogava gasolina, ou querosene, ou álcool, e matava o bicho queimado. Não sei por que não matava assim, com outra coisa, ou espantava, sei lá, mas essa referência literária, essa imagem é muito forte aqui. E despejar a gasolina. Mas o que acontece não é isso. As chamas azuis subiram num círculo fechado. Olha, aqui é a capacidade da escritora de construir a sua narrativa, né? A gente já começa a visualizar que ela propriamente não tocou fogo no escorpião. As chamas azuis subiram num círculo fechado. A gente já começa a imaginar o escorpião no meio e o círculo, não é, pegando fogo. Mas por quê? Por que não fazer aquilo que se faz como defesa? Não é? É uma defesa, pode ser uma defesa equivocada, mas matar o bicho, a barata, o rato, né? a, a aranha. Em princípio, é uma defesa, mas aqui a gente já vai tomando conhecimento, já vai imaginando, já vai construindo a imagem através da literatura, que não é uma morte simplesmente, se é que se pode falar assim, já que morte é uma coisa muito complicada. O escorpião rodou sobre si mesmo. Imagine aqui que já começa a agonia. Erguendo-se nas patas traseiras. Ele faz assim, né? Ele fica em pé. Encolheu-se. Vai dizer depois, mas antes disso, erguendo-se nas patas traseiras, procurando uma saída. É o desespero, é uma cena de desespero. A cauda contraiu-se desesperadamente, encolheu-se, investiu e recuou. Isso é um drama. Em meio das chamas que se apertavam mais. Aqui já é uma cena de tortura. Já não é uma morte. Chega outro personagem e pergunta: será que você não tem vergonha de fazer uma maldade dessas? Cria uma tensão maior ainda. Já começa a aparecer na cena, no cenário, no teatro, o ponto de vista ético. É certo fazer isso? Vejam bem, já não é mais só uma defesa. Não é mais impedir que esse animal faça um ataque. Não.
Até parece que esse animal já estava na caixa de sabonete esperando a tortura, ele estava preso. Ele estava sendo preparado para ser torturado, e no caso, como espetáculo, diante de outra pessoa. A personagem diz: voltei-me. Marcelo, a segunda personagem, cravou em mim o olhar feroz. Em seguida, avançando para o fogo, esmagou o escorpião no tacão da bota. Ele interrompe a cena de tortura, já é tortura aqui, matando o escorpião. Aí vejo o que é a criação literária aqui. Isso é uma cena de ficção. A moça que estava fazendo essa tortura, torturando o escorpião, veja que coisa terrível. Ela fala o seguinte para o Marcelo: assim, quando ele mata o escorpião, ela chega e diz: ah, mas diz que ele se suicida, Marcelo. Ou seja, ela estava fazendo isso como espetáculo diante dos olhos dela, para ver o que? O escorpião se matar diante do desespero. Desespero de quê? De se ver cercado completamente pelas chamas. Todos nós sabemos aqui, é senso comum, que o escorpião tem uma imagem muito potente do ponto de vista literário, exatamente por isso também, porque em situações de desespero ele se mata, ele tem aquele ferrão atrás na cauda, na própria cauda, e se mata. Então ela estava torturando o escorpião para ver se ele se matava. Então, ela mesma diz que ele se suicida, Marcelo. Mas o Marcelo entra na cena numa postura ética, que era isso que eu gostaria de destacar aqui logo no início, por isso que essa citação está logo no começo. Então, o Marcelo diz: era capaz mesmo que ele se suicidasse, quando descobrisse que o mundo está cheio de gente como você. Ou seja, é bem capaz do escorpião se matar mesmo ao saber, ao imaginar que está cheio de gente como você, que pega o escorpião e coloca num círculo de fogo, faz ele sentir dor e desperta nele a vontade, o desejo, a determinação natural de um dispositivo natural dele, que é de se matar. Ora, quando eu li esse conto, que se chama As Cerejas, eu imaginei logo aqui uma metáfora, uma imagem literária, um pensamento, uma reflexão sobre o próprio Frei Tito. O Frei Tito, como a gente sabe, foi um dominicano brasileiro, um frade, que foi torturado barbaramente várias vezes e em 1974 ele se matou. Então, vejam como a reflexão literária faz a gente pensar como é que, na experiência recente brasileira, não só brasileira, mas latino-americana, mas também uma experiência, infelizmente, mundial, como o mundo está cheio de gente como você. O que é gente como você? Não é apenas o torturador no sentido clássico do termo, no sentido daquele sujeito que vai fazer o outro sofrer até que ele, de alguma maneira, permaneça não mais como um vivo, mas um morto-vivo. Ou seja, ele, mesmo não se matando, ele não terá mais a vida de antes, porque esse sofrimento vai desmanchar nele a sua própria humanidade. No final das contas, essa escritora maravilhosa, chamada Lígia Fagundes Telles, pode ser lida hoje, nessa situação de pandemia, nessa situação de falta de solidariedade, como
uma escritora que dá conta desse problema fundamental, que é o seguinte, que está aqui nesse livro. O que fazer, ou como fazer, para que a humanidade continue existindo como humanidade capaz de empatia. Essa personagem aqui simboliza exatamente a falta de empatia pelo outro, é a inexistência do outro. O outro pode sofrer porque eu não tenho a capacidade de me colocar, não propriamente no lugar do outro, mas imaginar a dor que o outro pode sentir. Então, a dor do outro se transforma numa espécie de espetáculo. De modo que o início desse livro, desse pequeno livro, vai explorar exatamente essa capacidade da ficção, e aqui é ficção mesmo, eu fiz questão de abrir esse livro com algo que não se refere propriamente a uma realidade histórica. É uma realidade histórica, sim, porque é uma realidade humana, mas não tem aqui, nesse ponto, nenhuma descrição que serve para o historiador no sentido de dizer, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Aqui, o que se coloca nessa situação inicial é o problema da empatia. Como é que o ser humano é capaz de fazer isso com outro? Nesse caso aqui, o outro é o escorpião. Então, aí depois começa a parte mais, digamos, mais compreensível do livro. Eu vou citar o Érico Veríssimo, Incidente em Antares, a própria Lígia Fagundes Telles em As Meninas, e vim outros autores, como, por exemplo, o Sérgio Santana. Tenho até aqui a primeira edição, historiador tem essa mania de primeira edição, Confissões de Raul, Sérgio Santana. Queria fazer uma pequena homenagem a esse grande autor que morreu semana passada, infelizmente. Morreu assim, escrevendo. Né? E aqui sim, no Sérgio Santana, Confissões de Raul, eu vou estudar jamais para o final, ele entra diretamente na descrição da tortura. Não uma descrição comum, porque a literatura não interessa somente dizer assim, fulano de tal sofreu isso, aquilo, sofreu tal tortura, viveu em tais circunstâncias. Não, há uma descrição que ultrapassa a materialidade das coisas, criando um debate ético. Então, em resumo, eu poderia responder, ou tentar responder essa primeira pergunta, dizendo que esse trabalho do historiador com a ficção vai, no meu entendimento, dessa ficção que não tem um referente direto. O escorpião pode ser o Frei Tito, pode ser o Frei Fernando, pode ser o Frei Beto, pode ser um trabalhador, pode ser um não trabalhador, pode ser uma pessoa que está sendo presa e interrogada agora, por exemplo, no Brasil ou no mundo. A ficção, ela, portanto, trata desses aspectos que não têm um referente localizável de maneira imediata, como é o caso desse ponto aqui, né, do escorpião. Quando aparece animal em literatura, geralmente tem essa função, né? A função de fábula, função fabulosa, de colocar não apenas a circunstância em uma pessoa, mas em um sentimento que as pessoas têm. Eu não sei se ainda se chama hoje, mas há um certo tempo atrás, quando uma pessoa não prestava, você dizia, fulano, então é um cachorro. Né?
A pessoa não presta, é um cachorro. Se a pessoa é bonitinha, chamava de gato, é um gatinho, é uma gatinha e tal. Se a pessoa tem a língua muito complicada, chama de cobra, fulano é uma cobra, não sei o que e tal. Então, a literatura, obviamente, se aproveita muito e muitas vezes dessa imagem que não é humana, mas serve para definir sentimentos que são profundamente humanos. De modo que, tentando resumir, eu não sei se eu estou conseguindo responder a pergunta, esse trabalho procura ir dessa literatura, digamos assim, mais geral, o aspecto literário como definição, como proposição de problemas humanos, aí isso serve para o Brasil e para outros lugares em outros tempos, até especificamente mesmo essa denúncia que tem nesse livro As Meninas, por exemplo. Tem no livro do Sérgio Santana, tem no livro do Inácio Loyola de Brandão. Eu procurei fazer quase de maneira exaustiva, quase um inventário, misturando esses relatos de ficção com depoimentos, com história oral. Alguns depoimentos foram colhidos através do gravador, mais ou menos em 2008, 2009, do Frei Fernando, por exemplo. E a ideia é essa, a ideia central é essa. Como a literatura enfrenta esses problemas. Inclusive, a gente pode conversar mais especificamente depois sobre isso, fazendo críticas aos historiadores. Há um tópico aqui nesse capítulo e olhe a nossa imagem, eu acho que quase todo mundo aqui é da história, eu fico vendo os conhecidos aqui, umas bolinhas, o computador continua ligado, eu estou vendo o celular, o computador continua ligado, mas olhe o que a literatura já falou mal da história, não é brincadeira. Desde o século XVIII, que o pessoal da literatura tem a mais absoluta certeza que nós, historiadores, em primeiro lugar, não sabemos escrever. Segundo, não sabemos falar. Terceiro, não sabemos pensar. Quarto, não sabemos comunicar. Quinto, não servimos para quase nada, a não ser para tirar o tempo das pessoas, no sentido de que, ao invés de ler história, poderiam estar lendo literatura, porque tem uma compreensão muito maior sobre não apenas o passado, mas a relação entre o passado, o presente e o futuro. É terrível. Quem tiver coragem, desde Dom Quixote até hoje, enfrentar essa questão na literatura, corre o risco de ficar deprimido, porque os romancistas não perdoam. Eu não conheço nenhum romancista, nenhum literato que diga assim, os historiadores estão sabendo fazer a coisa. Não. É sempre assim, terrível. Então, e eu vou dizer mais, já que está pegando aí, né, na internet, eu vou aproveitar e vou falar mais. E aí, depois você pergunta outras coisas. Já estou fugindo da pergunta, mas é impressionante. E, Pode ficar à vontade para continuar falando, professor. Não precisa se olha, prender à pergunta, não, tá? tá bom, tá bom. Então eu vou falar mais até para aproveitar que está aqui, está prestando a conexão. É impressionante. Eu até queria saber se o pessoal aí conhece algum romancista defendendo o historiador. Eu não conheço. E aí, se vocês já poderiam perguntar, mas e aí? É isso mesmo? Inclusive, às vezes, aí a gente pode até ler depois um trecho do Sérgio Santana, criticando o ensino de história, essa área que a gente chama de ensino de história hoje. O ensino, a escrita, a perspectiva filosófica, a perspectiva de tempo, não sobra pedra sobre pedra. Já que nós estamos falando especificamente da tortura no regime de 64 e a narrativa, o declínio, depois a gente pode falar sobre isso,
Vocês poderiam perguntar, e aí é isso mesmo? Eu sou obrigado a dizer que é. O regime de 64, não há dúvida sobre isso. Quem primeiro denunciou de maneira consistente o autoritarismo do regime de 64, a denúncia que nós temos até hoje, de maneira mais pública, vem da literatura e não dos historiadores. Os historiadores sempre chegam depois. Até porque, vamos localizar a coisa aí, né? Havia uma desconfiança muito grande da história diante do tempo do presente. Está acontecendo uma coisa, não, não é história ainda, ainda vai virar história. Oh, há mais de 300 anos que os ficcionistas trabalham com o presente, trabalham com o passado, trabalham com o futuro, questionam as divisões entre passado, presente e futuro. Então, assim, é um desafio enorme entrar em contato com as produções literárias, porque elas questionam de maneira radical o trabalho que nós fazemos. E uma das teses desse livro, O Escorpião Atrás do Espelho, é que, de fato, no caso da denúncia diante do que estava acontecendo em 64, claro, nós já temos livros que saem em 64, 65, de políticos, com depoimentos e tal, mas a análise, eu não teria muita dúvida de dizer isso. Nós historiadores, nós dessa área de história, chegamos um pouco depois, diante do que estava acontecendo. Não sei se com essa pandemia vai acontecer a mesma coisa. Se nós vamos analisar depois, talvez os escritores já estejam, os filósofos já estão, né? O pessoal da literatura não tem conhecimento se já saiu alguma coisa, mas da filosofia e da sociologia, demais. Da história, vamos ver se acontece a mesma coisa. Então, é outra linha de força, digamos assim, que tem nesse pequeno ensaio. Porque, vejam bem, é preciso dizer isso, esse livrinho não é uma dissertação, não é uma tese, não é uma monografia, é um ensaio, como diria Adorno. O que quer dizer ensaio? Vai jogando possibilidades de interpretação com muitas citações, ou, através dessas citações, provocações teóricas, como essa, por exemplo, da relação de literatura, quem chega primeiro, quem tem capacidade de mobilizar os sentimentos, se fala tanto de história dos sentimentos, né? Como é que os historiadores conseguem fazer isso? Como é que a gente consegue lidar com isso aqui, esse celular que está aqui na minha frente? Antes era a câmera, agora a gente está reunindo, como é que a gente consegue debater, mobilizar sentimentos, mobilizar perspectivas de entendimento do passado e, sobretudo, perspectivas de entendimento desse passado através do presente, não é? Então, inicialmente, seria isso, assim, tentando responder a pergunta do João. Acho que o importante é o debate, né? Não sei se ainda tem alguém aí na sala. Professor, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo, está ótimo agora, está ótimo. Achei brilhante o que você falou, a forma como você vai construindo sua argumentação. É sempre interessante, é sempre bom ouvi-lo. Você tocou num ponto interessante, que é a dificuldade dos historiadores de trabalhar, né, com a história recente. Em relação à ditadura propriamente, os sociólogos e os politólogos vieram muito antes da gente para trabalhar com essa temática da ditadura. E aí eu vejo que existem duas questões que são mais evidentes, podem haver outras, mas existem duas que são mais evidentes. Primeiro, que é essa própria dificuldade que ainda hoje existe de se trabalhar com a história do tempo presente, com a história recente, a despeito de toda, enfim,
solidificação e consolidação que que esse campo da história vem presenciando. E outra questão que também que eu acho que é a questão do acesso às fontes, né? Se a gente for pensar, o historiador não trabalha sem fonte, né? Se a gente for pensar aí nos anos 70, 80, até mesmo no início dos 90, tinha essa dificuldade de acesso à fonte, né? A gente tinha o quê? Os depoimentos orais, sobretudo, né, relatos de militantes políticos para trabalhar com esse período. Mas você me trouxe uma questão que até então talvez eu já tivesse ouvido falar ou lido em algum lugar sobre essa questão da denúncia, que ela parte primeiro da literatura. Isso é um ponto muito interessante de se observar. Era algo que eu ainda não tinha atentado. A outra pergunta que eu teria para fazer para você tem a ver com o capítulo A Luta pela Memória, que você traz um exemplo de conflito, né, entre memória, pensando na dimensão da experiência e a narrativa histórica, né? Você cita os trabalhos do Frei Beto e do Jacob Gorender em relação ao caso Marighella. E esse conflito ele se faz presente, sobretudo, em trabalhos desse campo de história presente, história do tempo recente, como queiram chamar. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre os desafios do historiador diante desses conflitos. Eu sei que é um tema já, digamos assim, muito batido, né, ultrapassado entre nós historiadores. É um, é um imbróglio cujo nó ninguém vai desatar, mas eu acho que seria bastante interessante ouvi-lo, enfim, sobre essa questão. Ah, tá ótimo. A luta pela memória. A grande luta pela memória aqui, que eu destaco, eu vou descer aqui agora a detalhes sobre, digamos assim, fatos mais específicos. Frei Beto lança o Batismo de Sangue. Esse livro está em choque com outro, que é do Jacó Gorendo. São duas versões. E a briga é pelo quê? A briga aqui é até vergonhosa, é até inacreditável. A briga é pelo seguinte: Jacó Gorender, no livro Combate nas Trevas, diz o seguinte: o inimigo número um da ditadura, no caso Marighella, morreu, foi assassinado. Todos conhecem bem essa história. Por quê? Porque um frei dominicano chamado Frei Fernando de Brito foi fraco. A expressão é essa, foi fraco. Ele não aguentou. Ele falou no decorrer da tortura. Vocês podem perguntar, é isso mesmo? É uma versão ou uma explicação completamente impiedosa. E o Frei Beto se revoltou com isso, e foi defender o Fernando. Entrevistou o Fernando, disse, bem, a situação era a seguinte, eu devo ter falado, o Fernando disse, eu devo ter falado, eu devo ter dito alguma coisa, de fato eu disse, mas eu não sei, porque quando se está num sofrimento terrível e em tortura, vale lembrar, as pessoas são sempre torturadas sem roupa, nuas, enfrentando choques, queimaduras, pancadas, todo tipo de circunstância que causa, inclusive, alucinações. Então, essa luta de memória que o Tom fala já é uma questão interessante para a teoria da história hoje, já é até um vocabulário comum para nós, né, a luta da memória. A luta pela memória era essa. O Fernando falou ou não falou? Se ele falou, essa fala causou a morte de Marighella, por uma circunstância de pesquisa, eu acabei conhecendo o Fernando. O Fernando, posso até dizer, foi um amigo. Ele faleceu no ano passado, o Frei Fernando, acusado de delatar.
Eu era diretor do museu, no Museu do Ceará, há um tempo atrás, e nós fizemos o Memorial Frei Tito, e ele chegou a fazer palestras aqui em Fortaleza, publicamos livros do Fernando e tal. Eu devo dizer uma coisa, eu nunca entrei nesse detalhe específico em entrevistas com o Fernando, mas em nossas conversas, assim, já podemos dizer conversas mais íntimas, mais particulares, o que eu percebi é que não há mais, depois dessa ideia de delação premiada, esse valor se dispersou, mas havia um sofrimento muito grande. Eu não sei se é maior do que o sofrimento da tortura, mas o Fernando me disse que a dor que fica depois, e a gente compreende muito como o Frei Tito acabou se matando depois da tortura, muita gente enlouqueceu, assim, é um verdadeiro massacre. Né? A tortura é um massacre, é uma destruição terrível, porque pode deixar a pessoa viva, mas na condição de pessoa morta. O que mata depois é exatamente a culpa, o sentimento de culpa. Será que eu disse o nome de alguém? E em conversas com o Fernando, eu percebia que esse sofrimento, muitas vezes, era pior do que o sofrimento de ter aquela dor na hora, porque a dor que você sente na hora, ela acaba. Pode até deixar sequelas. O sujeito pode ficar sem um dedo, pode ficar sem um braço, pode ficar com pesadelos e tal. Mas tem uma dor específica, e aí o livro trata especificamente dessa dor, que eu chamo de escorpião atrás do espelho. É a dor de achar que provocou a morte de alguém através de alguma informação que foi passada durante a tortura. Quer dizer, uma dor que acontece depois da tortura. E os policiais, aqui eu cito claramente o nome do Sérgio Paranhos Fleury. Ele era um manipulador dessa dor. Ele sabia que nas esquerdas existia essa ética de ser forte, de não chorar, de não falar, de ser homem ou de ser mulher, né? E há toda uma literatura, inclusive de ficção, que vai destacar exatamente, precisamente, essa posição moral de dizer o seguinte: o que é que define uma pessoa de esquerda? Essa pessoa de esquerda, ela não delata, não vai delatar jamais. Sérgio Paranhos Fleury, delegado da Polícia de São Paulo, manipulou isso muito bem. No caso do Fernando, é uma manipulação exemplar. Ele já tinha todas as informações para prender, ou melhor, para matar o Marighella, porque aquilo ali não foi uma prisão, foi uma execução. Ele fez toda a mise-en-scène, todo o cenário com os dominicanos, para quê? É muito claro para mim isso hoje. Para destruir a esquerda. Destruir a esquerda através de um valor que ela tinha. Então, quando o Fernando chega, só o resto mesmo na prisão, juntamente com o Frei Ivo, que eu não conheci, mas ainda está vivo, ainda dá para entrevistar, obviamente, tudo aquilo não é simplesmente para obter a informação, não era para obter a informação. A informação ele já tinha. Em tortura não se consegue muita informação, porque a tortura causa estados de alucinação, as informações não são confiáveis. Onde se consegue informação, não há dúvida, é através da espionagem. Aí sim, aí se consegue. Mas a tortura, ela não existe, em princípio, para obter informações. A tortura existe, em princípio, para transformar o militante em um traidor. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, pelo menos nesse livro aqui.
Então, esse conflito de memória mostra exatamente isso. Eu não vou chegar aqui e dizer que o Jacob Morenda, que sujeito desagradável, que pessoa inflexível, que militante sem sentimentos e tal, dá vontade de dizer isso. Dá vontade de dizer isso. Mas eu não vou dizer porque isso era um valor. Inclusive, existiam manuais para dizer como resistir à tortura. Vocês, o grupo que estuda 64, sabe disso. Agora, é muito cruel ver como esse valor é manipulado no sentido de criar uma segunda morte, uma terceira morte e assim por diante. De modo que esse conflito de memória, a gente pode localizar esse embate hoje pensando como a repressão utiliza determinados sentimentos para reprimir melhor e, nesse caso, mais especificamente, criar a figura do traidor. Depois dessa história, a ordem dominicana, através do relato do Frei Beto, a gente percebe isso, teve uma queda enorme de vocações e, além dessa queda de vocações, isso é um problema mais religioso, digamos assim, a queda na militância. Todo mundo passou a desconfiar de todo mundo, está entendendo? Você é traidor, você traiu, quem é o culpado, quem não é o culpado. O presidente Trump, ontem ou hoje, ou nos últimos tempos, agora vem dizendo que toda a culpa vem da China. A manipulação de quê? Da ideia de quem ou qual país ou qual lugar vai pagar o pato, ou seja, o responsável. Então, essas manipulações de poder, me perdoem a referência quase anacrônica, né? 64 para 2020, um pulo grande, mas no sentido de mostrar que essa questão específica de 64 vai se reproduzindo de outras maneiras hoje. Daí a ideia da história do tempo presente, partindo para a outra questão, já terminando, né, caso específico de conflito de memória, hoje já entendemos que, no final das contas, toda e qualquer história é uma história do tempo presente. Não é mais um campo específico da história. Por quê? Porque sempre as questões estão no presente. Nós perguntamos a partir do presente para entender o passado. De modo que qual seria a diferença entre tratar algo que aconteceu ontem, algo que aconteceu há um ano, algo que aconteceu há 10 anos, há 20 anos ou há 20 séculos, como o nascimento de Cristo, por exemplo, para ser mais ir mais longe, digamos assim. De modo que esse termo tempo presente foi muito importante, continua sendo em determinadas circunstâncias, mas fica mais evidente hoje nas discussões é que o historiador lida com o tempo, relações entre passado, presente e futuro. A mesma coisa quando se pensa, por exemplo, lutas importantíssimas, ainda importantíssimas, como ensino de história e história pública. Existem grupos específicos que discutem essa questão. Eu, por exemplo, me sinto bem à vontade nesses dois grupos. Por um lado, discutindo museu em história pública, por outro lado, discutindo museu também em ensino de história. Vejam, história do tempo presente, ensino de história, história pública, história oral. O João, acho que fez referência à história oral também, né? São lutas específicas que cada vez mais se unem num problema central, o problema da história mesmo. Por quê? Como pensar hoje numa história que não se pensa como área de ensino?
vai ficar o quê? O sujeito fazendo pesquisa e calado? Então, o ensino é o suposto fundamental de qualquer conhecimento. Nós estamos aqui para ensinar, para aprender, para ensinar, aprendendo, ensinando, essa relação pedagógica, dialógica, como diria o Paulo Freire. Então, a luta pelo ensino é a luta pela história. A luta pela história pública é a luta pela história, não tem como dividir isso. O sujeito, eu não consigo entender o que é um historiador privado. Então, mais do que uma área específica, um compartimento particular, um apartamento dessa área chamada história, a história pública é história, porque não dá para pensar história privada, não dá para pensar história sem ensino, não dá para pensar história que não tem uma relação completamente visceral com o tempo presente. Então, tentando assim responder um pouco da questão. E esses termos, do ponto de vista teórico, eles foram importantíssimos. Hoje, eu acho que eles são só importantes, como referências fundamentais da nossa luta, para, inclusive, responder o pessoal da literatura, dizer, olha, peraí, tudo bem, a gente não se deu muito bem, né, na nossa tarefa de divulgação, de conhecimento e tal, a literatura fez melhor, vamos reconhecer e tal. Mas tivemos um Michelet na França, tivemos um José de Alencar, é, bem, mais recentemente tivemos um Sérgio Buarque e tal. Aí o pessoal da literatura diz, vocês tiveram, pode dizer que José de Alencar também era historiador, porque ele mesmo dizia, eu sou historiador à minha maneira, tal. Mas não deu muito certo não, vamos ver se dá certo daqui para frente. Então, eu entendo muito bem, até porque eu participei e participo dessas lutas, né, em torno da história do tempo presente, da história oral, do ensino de história e tal. Vejo que são lutas, que foram lutas necessárias. A luta hoje, eu não tenho a menor dúvida, é em relação à história, incorporando essas discussões, incorporando o debate sobre a oralidade, a imagem, a ficção como fonte e tal, e pensar que, diante de outras áreas, a história é uma área muito pequena. Se ela é muito dividida, se ela se subdivide demasiadamente, a única coisa que acontece é a perda de legitimidade do campo de uma maneira geral. Assim como, por exemplo, a retomada cada vez mais forte hoje da chamada história política, que teve desprezada pela própria escola, chamada Escola dos Anais, outras interpretações da história social, entendendo mesmo que toda história não só é política, mas precisa ter, no debate político, um pressuposto, um suposto ético. De modo que todas essas divisões, houve um tempo não, ainda existe esse tempo, espero que se acabe esse tempo, que era congresso de tudo, né? Dividindo, às vezes de maneira cronológica, pequenos temas da história, por exemplo, o grande debate história social, história cultural, e outras subdivisões e tal. Eu penso que é chegado o tempo, sem dúvida alguma, de entender a história. Eu vou usar uma palavra aqui que pode ser estranha. A história em sua totalidade, a história com um método, um procedimento metodológico mais ou menos comum. E o que é que vai ser diferente? O tema. O tema, uma hora é política, aí está aí tudo bem, outra hora vai ser ensino, mas há uma área que eu percebo que correu o risco, tomara que o verbo esteja correto, correu o risco, tomara que não corra mais o risco, de se esfacelar completamente em discussões particulares. Eu acho que está mais do que na hora de pensar não mais nas divisões internas,
essas subdivisões que concorrem, que vão criando grupos específicos e tal. Olha, o Michel Serres dizia muito bem, toda vida que o sujeito cria uma área particular, ele está criando uma particularidade de poder. Está querendo dizer, bem, em história oral eu sou o melhor. Em história oral do Ceará eu sou o melhor. Em história oral de Fortaleza eu sou o melhor. Em história oral do bairro de Fátima, aqui onde eu moro, eu sou o melhor. Veja uma relação de poder, né? Quando eu vou reduzindo a área, eu vou criando os mitos, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Né? Fulano está referência em história oral no Brasil. Não, no mundo ele não é, mas no Ceará ele é o melhor. Em Fortaleza ele é o melhor. E aí a gente vai criando essa coisa que, de acordo com Michel Serres, num livro chamado Hermes, que é o deus da comunicação, né? Ele disse, isso é uma invenção da modernidade que não tem nada a ver com conhecimento, isso tem a ver com poder, a divisão de poder. Então, cada vez mais, eu acho, a gente está conseguindo dialogar mais e transformando essa militância, que às vezes se torna particularista em uma militância pela história. Então, eu achei muito interessante o João ter se referido a essa ideia importantíssima da história do tempo presente, que serviu para quê? Para dizer que a gente pode pesquisar coisa que está acontecendo agora. Mas depois foi servindo para outras coisas além disso. E para dizer que, no final das contas, do ponto de vista mais filosófico, digamos assim, toda história é a história do tempo presente. Toda história, de alguma maneira, está lidando com questões de oralidade, de imagem, de escrita. Então, eu vejo assim um certo otimismo, apesar do risco do fim do mundo atualmente, né? A gente anda pensando que o mundo vai se acabar, ou pelo menos determinada parte dele já está se acabando. Eu vejo com certo otimismo mesmo, assim, a volta da história, eu sinto, além de perceber, eu sinto, há uma perspectiva de abertura, por exemplo, para a literatura, que é a grande inimiga da história. A história até se dá com geografia, com sociologia, antropologia, até matemática mesmo, então, mas com a ficção, historicamente, se constituiu uma divisão no seguinte sentido: o historiador fica com o fato, o pessoal da ficção fica com a ficção, fica com a literatura, fica com aquilo que não é verdade. Seria uma questão aristotélica, fazendo aqui uma viagem? Não, não é o problema da divisão entre poética e história, que o próprio Aristóteles vai dizer, bem, é muito melhor a poesia, porque a poesia mostra aquilo que poderia ser, a história diz apenas o que é. Então, além de não constituir um conhecimento mais geral, é só o conhecimento particular. Não é uma questão aristotélica. É que a literatura, por isso eu fiz questão de ler e comentar a Lígia Fagundes Telles. A literatura é uma porta de entrada, ou talvez, dizendo melhor, uma janela, que permite para o historiador estar no tempo e para além do tempo. Perceber a historicidade dos problemas, como, por exemplo, aqui a denúncia, não é? A delação como um valor fundamental para determinado grupo, dá para perceber melhor isso, mas a literatura, diante da história, faz com que esse conhecimento histórico se torne mais aberto em que sentido? No sentido de perceber que ficção é também a maneira pela qual os fatos ganham sentido. Pensando, por exemplo,
no que vai acontecer daqui a pouco, se vocês tiverem a paciência de ligar a televisão no canal 10, para quem mora em Fortaleza, tá certo? Canal 10, Rede Globo. Para quem estuda ficção na história, para quem faz esse estudo, ele não vai fazer muita diferença entre a novela das 7, a novela das 6 e o Jornal Nacional. Assim como o pessoal da Globo também não faz. O interesse da Globo nas novelas, em tudo que ela produz, no Criança e Esperança, seja lá o que for, ela tem um interesse muito específico, um interesse narrativo. Tudo que ela faz, estou já me servindo da teoria de um escritor mais ou menos conhecido no Brasil, chamado Graciliano Ramos, em um texto sobre narrativa. A partir desse texto, é possível ver que tanto faz estar na propaganda comercial, na novela, num filme, no Jornal Nacional, no Globo Repórter, tanto faz. Há um sentido comum, inquestionável, que é a defesa do capitalismo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre. E o capitalismo liberal. Ora, os escritores sabem disso, né? Eles sabem disso muito bem. Sabe que o que interessa não é propriamente o fato, é como você liga um fato a outro, como é que faz a trama. Então, em resumo, esse contato com a literatura, da história com a literatura, faz a gente perceber essas coisas. Por exemplo, faz a gente perceber que o Jornal Nacional cria narrativas, está criando uma narrativa agora, criou uma em relação ao golpe, e, vez por outra, as pessoas acham e ficam até assim, empolgadas, às vezes à direita, às vezes à esquerda, às vezes ao centro, achando que a narrativa está mudando. Não está, é a mesma, é a de sempre. Não poderia ser diferente. De modo que, para o. Aí eu vou falar um termo mais específico, porque quero ser, digamos assim, mais didático, mas para o ensino de história, uma discussão que aparece quando eu participo de debates sobre esse livro, principalmente depois do golpe. Aliás, o livro é um livro depois do golpe, né? Mas o que do golpe de 16, né? E as pessoas começaram a perguntar, todo mundo escutou essa pergunta. Como é que vocês vão explicar esse negócio aí que está acontecendo, né? Como é que vai explicar o golpe? Está muito difícil, está muito complicado. Como é que vai se constituir uma narrativa? Ora, a evidência é exatamente de que tanto os historiadores quanto os públicos desses historiadores, desses professores, ainda estavam na perspectiva de que a história estuda o passado, né? Quando, na verdade, já discutimos isso aqui, a história estuda o tempo. E a narrativa que vai se constituindo em relação a esses fatos, não tem jeito. É sempre, sempre. Isso para a literatura é muito tranquilo. Para os historiadores, eles ficam se perdendo mesmo, né, nos debates. É uma construção de ética. Não tem outra solução. A fundamentação das ciências humanas é na ética. Isso está terrivelmente didático com essa pandemia. Ou você está defendendo a vida, ou você está defendendo o mercado, por exemplo. De que lado você está? Você pode estar do outro lado. Pode estar. Você está defendendo determinados interesses. Então, as narrativas vão se configurando a partir disso. Remédios, curas, procedimentos,
essas coisas que são misteriosas para os historiadores, quer dizer, como é que um fato se liga a outro. Como é que eu digo que o fato A gerou B, que gerou C? Né? O pessoal da literatura, eu acho muito bonito. Eles lidam isso assim com grande intimidade. A pode ter gerado C e não diretamente B. O que é um fato gerar outro? O que é causa e consequência? De modo que, fazendo uma divisão meio simplista, o pessoal da literatura ensina para nós, da história, que o formato da narrativa, como você conta uma coisa, tem sempre um suposto ético. Por isso que o Graciliano Ramos disse algo fundamental. Eu vou encerrar porque eu estou falando muito. Daqui a pouco a carga do celular vai cair, a própria linha. O que é que o Graciliano ensina, o Graciliano Ramos, em relação à narrativa, em relação à ficção, e que serve muito para a gente perceber o que daqui a pouco eu, por exemplo, vou fazer, né? Que é ver novela e o Jornal Nacional para entender como é que as mentiras são construídas, né? De maneira complementar. Tem muita coisa de novela no Jornal Nacional e muita coisa de Jornal Nacional nas novelas, nas propagandas e tal. Para encerrar, tá certo? Assim, uma coisa que eu aprendi, que eu venho usando muito nas aulas de história, nas pesquisas, e vou usar aqui agora. Através dessa coisa, eu queria fazer uma pergunta sobre ficção, entende? Sobre ficção. Como a gente lida com. Eu fiquei pensando, vendo essas ficções que são consumidas pelo Brasil de maneira intensa, que é o consumo de novela. Né? Quem quiser entender o Brasil tem que ver novela, não tem outro jeito. E ler a Bíblia, para ver como é que a Bíblia, por exemplo, é usada para fazer política, para fazer as pessoas acreditarem em determinadas coisas. Eu estou trazendo aqui não sei nem o que é isso, a Carol que trouxe, um carregador aí do celular, aí então vai dar tudo certo. Uma pergunta básica. O que é que uma novela da Globo, ou qualquer novela de qualquer TV comercial, nunca mostrou e nunca vai mostrar? Essa pergunta eu faço assim como uma pergunta central para a gente entender o que é que está acontecendo no Brasil desde sempre. Eu ia dizer desde 64, desde 2000, não. É uma questão fundamental. Porque muitas vezes a pessoa fica dizendo assim, vocês não ensinaram história direito, aí tem gente acreditando em nazismo, quer dizer, achando que nazismo é a mesma coisa que comunismo, tem gente nazista mesmo, tem o pessoal negando que houve tortura, ou até defendendo a tortura. O problema da aula de história, né? É um drama mesmo. Mas não é só um problema de aula de história, não, é também um problema de aula de literatura, aula de geografia, aula de matemática. O peso, a responsabilidade não é só nossa. Se a gente não está fazendo o trabalho direito ou não fez, sem dúvida alguma, o problema não é só da história, é também da literatura. E eu vou dizer por quê. O que é que a novela da Globo não mostra, nunca mostrou, nem vai mostrar? Eu aposto R$ 10 com todo mundo aqui, como isso nunca vai acontecer. A gente pensa logo em esculhambação, né? Sexo, cena que pode ser censurada e tal. Isso nesse sentido, isso é bobagem. Não vou dizer que é besteira, porque não é, mas principalmente na atual circunstância. A gente pode pensar em censuras políticas, não vai mostrar,
determinados atores, determinadas circunstâncias e tal. Teve novela de Dias Gomes que mostrava o MST, por exemplo. E até, de certa maneira, favorável ao MST. Rock Santeiro, eu acho. Quem for desse tempo aí pode testemunhar, ou então, quem viu, vale a pena ver de novo, né? Olha, o que a Globo nunca vai mostrar na trama, e aí as pessoas viajam na trama, a fantasia, né, o desejo, o que, é que as pessoas querem, é como o capital é gerado pelo trabalho, questão marxista, né? Dando um exemplo bem concreto, aparece um empresário, mas esse empresário que aparece na novela, a gente nunca sabe de onde é que vem o dinheiro dele. É a questão colocada pelo Graciliano. A literatura tem uma missão específica, não pode fugir disso. Na trama, tem que mostrar a materialidade das relações sociais. Ora, numa trama em que não há isso, quando as pessoas viajam numa trama em que, por exemplo, aquela novela que acabou de passar de novo, da empregada doméstica que se contrapõe à patroa, como é o nome daquela novela? Eu esqueci. Passou agora, não sei o que, Brasil. Ali tem todo um trama ligado a dinheiro, a Avenida fortuna. Brasil, alguém respondeu aqui. Pronto, Avenida Brasil. Como é interessante aquela novela, né? O pessoal viajou e continua viajando agora, recentemente, acabou, né? Já, já terminou a transmissão. O pessoal viajou, se entusiasmou com o quê? Com a empregada humilhando a patroa. Está aí, pronto, vai dizer, está aí, a Globo a favor dos oprimidos, a Globo a favor daqueles que estão embaixo, olha aí, e teve aí, na época, até matéria sobre isso, a Carol me falou, é, a gente discutindo, que dizia mesmo, o empoderamento, palavra que estava na moda, né? Grande moda, o empoderamento da mulher, empoderamento da trabalhadora, olha aí, a Globo como veículo de civilização. Sim, pode até ser veículo de civilização, mas é o veículo da civilização capitalista. Ali ninguém sabe, ali o problema é saber quem é que se dava bem, quem é que se vingava de quem, como se daria nessa transição a manipulação dos desejos individualistas que estão, de acordo com o Graciliano Ramos, pairando no ar. São nuvens. A gente não sabe, não entende como é que a pessoa fica rica. Bem, ficou rico porque jogava futebol. Ah, tá ótimo. Então a riqueza se explica assim. Não é de estranhar a pessoa que se entusiasma com essa novela, que consegue interagir com essas imagens, se emocionar, torcer pela empregada, não é? Que queria derrubar a Carminha. Estou lembrando agora dos nomes. Era a Nina e a Carminha. Pois é. Agora vamos fazer o patrão sofrer e tal. Mas para querer tomar o lugar do patrão. Aquilo que o Franz Fanon, autor fundamental, ensinou para o Paulo Freire. Paulo Freire aprendeu isso com o Fanon. Nos nossos desejos, o problema central não é subir. Quem quer subir é quem está em cima. Quem está embaixo, quando quer subir, está seguindo o desejo dos dominantes, a perspectiva do capitalismo individualista. O problema aqui é uma ficção que consiga imaginar aquilo que os filósofos estão chamando hoje de mundo comum. Aí sim, não é mais a Nina se vingando da Carminha. É um mundo que não tem mais nem empregado nem patrão. Não é que não tenha diferença, claro que tem as diferenças inúmeras.
mas não se trata, nesse sentido, de apenas subir, quem está em cima desce, quem tá embaixo sobe, mas uma outra perspectiva de mundo, né? Essa outra perspectiva de mundo não é possível por quê? Porque está em todo canto. A confirmação ah, da riqueza, por exemplo, do desejo de riqueza e da ficção como ética. Então, quando aparece alguém acreditando que a cloroquina vai servir para curar o Covid-19, sinceramente, sinceramente, a gente só pode entender isso, a meu ver, por um problema narrativo, de ficção. A história tem muito a ganhar com os narradores profissionais, que são os romancistas, os contistas, esse pessoal que trabalha exatamente com a narrativa, né? Tem muito a ganhar porque a gente vai entender, porque é que tem gente que, claro, manipula isso e vai criando, por exemplo, histórias. Eu tomei, vejam que são narrativas, eu tomei o tal do remédio e fiquei bom. Suposto ético disso, além de uma suposta ignorância, é o imaginário de que alguma coisa vai salvar. E essa coisa que vai salvar já está aí. É claro que eu também gostaria de acreditar nisso, né? Mas, tentando resumir, eu estou falando demais, demais mesmo. Peço perdão. A tese desse livro é a seguinte: através da ficção, nós podemos compreender melhor o que é a nossa realidade. Falei muito. Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. É, suas considerações foram muito interessantes, e ainda em relação à questão da tortura, eu lembrei de algumas coisas, porque o seu trabalho, além de muitos outros, ele mostra a importância da literatura para ajudar a revelar, digamos assim, a dimensão humana da tortura, que é algo que nem sempre o trabalho do historiador, até pela própria forma como a gente escreve, a gente consegue dar conta disso. Esse é um elemento que eu gostaria de destacar da sua fala. Um outro também que eu me lembrei foi do caso dos chamados infiltrados durante a ditadura militar, né? Os que se infiltravam nos grupos de esquerda, nos grupos da luta armada, e repassavam como falsos militantes. Alguém desliga o microfone, por favor? Deu interferência aqui para mim, eu acho que é o Edster, Felipe, se ele puder desligar o microfone. Obrigado. É, e teve também a questão dos chamados desbundes, né, que eram pessoas que estavam nos grupos armados e se arrependiam, e a ditadura usava esses militantes arrependidos como instrumento de propaganda contra os grupos de luta armada, né? Eu lembrei muito dessa questão quando você começou a falar das técnicas que a ditadura se utilizou para deslegitimar, digamos assim, esses grupos de esquerda, né? E no caso dos desbundes, que eram os tais arrependidos, havia muito essa questão de não só deslegitimar a esquerda a partir desses depoimentos, mas também trazer a questão dos jovens que foram, né, iludidos pelas esquerdas, né, jovens que estavam sendo roubados de suas famílias por uma militância política que visava o terrorismo, enfim. Uma outra questão também que eu lembrei em relação ao Jacob Gorender, e que eu acho que é uma questão que vale a pena ser levada em consideração em relação ao trabalho dele, é que ele não era apenas um historiador, como nós somos, mas ele também era um militante, né? Ou seja, há
uma dimensão da experiência na escrita dele, não só dele, mas também de outros historiadores que viveram esse momento, e isso acaba impactando muito, né, a escrita dessas pessoas, ainda que, evidentemente, eles respeitem todo o referência, enfim, a nossa forma de trabalhar as fontes, de fazer a crítica documental e tudo mais. Eu acho que é muito impossível dissociar essa dimensão do vivido dessas pessoas, né? Que eu sou um pesquisador da ditadura militar, mas eu nasci após a Constituição de 88, ou seja, o meu trabalho jamais vai ter essa experiência, essa dimensão do vivido, né? A dimensão da experiência. Certamente eu terei se um dia eu for falar, por exemplo, sobre tudo isso que a gente está vivendo aqui. Enfim, sua fala acabou me despertando para essas questões, eu gostaria de compartilhar com todos. É, a gente já está bem adiantado no horário, acabamos perdendo bastante tempo por conta de problemas de conexão, então eu vou agora abrir para as perguntas, tá? Então, por favor, quem tiver alguma pergunta a ser feita ao professor Regis, se manifesta aqui através do chat, que eu irei ler as perguntas, tá bom? Eu já identifiquei uma ao longo de sua fala, é que eu acho que mais de uma pessoa perguntou pela referência ao trabalho do Graciliano que você citou ao longo de sua fala, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Rafael Freire. Ele está perguntando se o senhor conhece ou já ouviu falar sobre a história do navio Prisão Raul Soares. Ele colocou entre aspas aqui, eu não sei se ele está fazendo referência a algum livro, mas enfim, essas são as duas perguntas que eu identifiquei aqui no nosso chat. Posso falar? Sobre a história do navio Prisão Raul Soares. Certo. Pronto, eu vou começar pelo mais fácil. Eu já ouvi falar, mas não sei bem o que é. Não tenho informações mais precisas. Não é algo estranho para mim, mas eu não conheço detalhes. Sobre a indicação do Graciliano Ramos. Está no livro da editora Record, chamado Linhas Tortas. É um texto muito interessante, porque, inclusive, ajuda a pensar sobre isso, João, que você falou, e que é uma questão muito atual, a experiência do vivido. Também dá para aprender muito com o pessoal da literatura em relação a essa experiência do vivido. Né? Você disse, bem, eu não vivi a ditadura. Eu também não. Eu era criança, eu nasci em 1970. Então, eu fui saber o que era ditadura em 1984, no lançamento, quando começou a circular aquele livro impressionante chamado Brasil Nunca Mais, feito a partir das fontes da própria repressão. É isso que é mais impressionante nesse livro. Não é um livro de depoimento, de história oral, não. É um livro a partir da documentação dos dominantes, digamos assim. Eu vou ser bem breve, eu prometo. A experiência do vivido no conhecimento histórico é um problemão isso aqui, é um problema novo. Eu acho que a gente precisa enfrentar isso com a ajuda, inclusive, da psicanálise. Eu indicaria, para quem quiser aprofundar, vídeo, não só um, mas vídeos de um psicanalista chamado Christian Dunker, especificamente um que ele trabalha o que significa para a psicanálise assumir, por exemplo, o que se chama atualmente lugar de fala. Penso que a sua pergunta, João, tem tudo a ver com isso, porque é um debate muito interessante. Em princípio, a tradição historiográfica, como diz o Michel de Certeau, trabalha exatamente com aquilo que a gente não viveu. Né? Aquilo que a gente não viveu mesmo. E a graça, digamos assim, do trabalho do historiador está exatamente em mostrar que eu não tenho nada a ver com aquilo que se passou, que é a diferença temporal, né? A grande diferença temporal.
a conquista da racionalidade reflexiva falada pelo Paulo Freire vem aí, não é? É possível mudar. Antes era diferente, hoje está sendo assim, amanhã pode ser outra coisa. O nome disso é consciência histórica, né? Então, o Gadamer tem um trabalho muito interessante sobre isso. Não responde bem a nossa angústia, digamos assim, mas ajuda a pensar. Ele diz que a diferença temporal é exatamente o suposto do conhecimento histórico, ou seja, eu estou estudando aquilo que não é a minha identidade, e sim o que difere daquilo que eu acho que sou. Tentando resumir isso, né? Tentando explicitar melhor. O historiador se alegra quando encontra a diferença, e o escritor também, quando ele encontra algo que não é ele. Portanto, entender o Gorender, por exemplo, entender o Beto, entender essa discussão, essa luta de memória, em que medida me ajuda a fazer parte dessa luta ou não. Em outros termos, eu entenderia melhor se eu fosse mais velho, se eu tivesse nascido em 1950. É uma pergunta assim, fundamental para a gente entender que muitas vezes as pessoas que viveram determinadas coisas viveram, mas não sabem falar sobre o que foi vivido. Daí o problema do lugar de fala, não é? Que na militância política tem uma importância relativa, mas o historiador vê com determinadas restrições, e também o psicanalista e principalmente o romancista, porque o desafio é exatamente ser aquilo que eu não sou. É ser diferente, é ser o outro, é a abertura, e não a afirmação do que eu sou a partir da minha experiência, né? É um debate interessantíssimo, está correndo aí, né? Que é exatamente uma, uma discussão que faz a gente pensar sobre o seguinte: o sujeito que viveu determinada coisa, significa que ele sabe o que é essa coisa? A resposta é terrível. Não. Você pode ter vivido uma coisa e não saber o que é que você viveu. Você só passa a viver, saber o que é que foi vivido e, portanto, transformar o vivido em experiência quando tem uma narrativa. Essa é a tese do Walter Benjamin, inclusive, né? Então, agora, como é que se dá essa narrativa? Aí é que está o problema. A narrativa, ela se torna cada vez mais rica quando eu saio do meu lugar. Se eu falo apenas a partir do meu lugar de fala, eu sou um sujeito minimamente, no mínimo, melhor dizendo, eu sou um sujeito autocentrado. Aquilo que o Attila Mbembe chama de fala essencialista, quer dizer, eu só falo a partir daquilo que eu vivo. Ora, a literatura quer exatamente outra coisa, e no meu entendimento também a história. Ela quer que as pessoas saiam do lugar. As pessoas que estão somente no seu quadrado, que só sabem falar a partir da sua experiência, são pessoas, do ponto de vista reflexivo, são pessoas limitadas. Limitadas a quê? A sua própria coisa. Não, eu só falo porque eu sei. Eu tomei cloroquina, eu fiquei bom. Então, isso serve como argumento de autoridade. Eu penso, aí botando lenha na fogueira do debate, que é o contrário, né? A educação, de acordo com o Paulo Freire e também de acordo com esse pensador impressionante do século XXI, nosso contemporâneo, já escreveu sobre pandemia, inclusive. Quem quiser está na editora N-1, de graça, viu? Tá? Só baixar, é N-1.
Attila Mbembe, falando sobre a respiração, sobre o direito à respiração. O Attila Mbembe, um fanonista, a partir do Franz Fanon, não concorda, por exemplo, com essa ideia de lugar de fala, exatamente pelo motivo que eu estou destacando, entre outros, né? Entre outros. Ou seja, o importante na educação não é o sujeito ser dono da sua própria experiência, pelo contrário, é ele ter a abertura para a experiência do outro, do diferente, daquilo que eu não conheço. Aqui eu vou defender o Paulo Freire com unhas e dentes. A educação para o Paulo Freire é a mesma coisa da educação para a história, no meu entendimento. É a percepção da diferença, é aquilo que eu não sou. Se é para confirmar aquilo que eu vivi, que eu sofri, eu sofri muito na minha infância, você está certo, é importante esse negócio de sofrimento, todo mundo sofre, uns mais, outros menos, com várias questões, é preciso falar sobre isso e tal, mas transformar isso em lugar de autoridade, o sofrimento em lugar de autoridade, é transformar o conhecimento em dogma, em religião. Quer dizer, fulano de tal diz, eu vi Deus. Bem, eu quero ver também. Não, você não vai ver, não, que essa experiência é minha, como é que você pode ver também? Aí, não, eu vi também, então vamos criar uma religião. Aí cria uma religião das pessoas que têm essa identidade comum do lugar de fala que viu Deus. Ora, isso é o que a gente está vendo. Olha, o conceito mais amado, mais adorado pelos neoliberais, eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu estou fazendo investigações aí, entrando em redes secretas do neoliberalismo. Nem devia ter dito isso aqui, né? Mas tudo bem. Eles amam essa ideia de lugar de fala. Inclusive a Globo. A Globo, por exemplo, usa o lugar de fala por Criança Esperança. Qual é o fundamento teórico do Criança Esperança? É o lugar de fala de quem? Do empreendedor, o sujeito que faz caridade, que fica bem na fita, literalmente, porque está ajudando as criancinhas e tudo, não sei o quê. Enquanto isso, o Estado é o lugar do roubo, da desonestidade, etc. E tal. Enfim, resumindo, olha, eu estou falando demais. João, a questão é o seguinte, e o pessoal aí, esse negócio de experiência, é bom a gente ter experiência e tudo, mas o mais importante do que a experiência, do que o vivido, do que o lugar de fala, é essa capacidade dificílima aí, luta diária mesmo, assim, da teoria, da prática e tal, para a gente se abrir ao outro, né? À universal, à perspectiva. O nosso lugar de fala, se ele existe, no final das contas, só pode ser um, é o planeta Terra. E por enquanto, né? Pode ser que descubra um outro aí. Acho que é isso, né? Mas coisas, se Temos, quiser, eu falo. Faz muito tempo que eu não falo, então não tem problema, não. tem alguém que perguntou sobre a repercussão do trabalho da Lígia Fagundes Telles, então se você tiver alguma coisa para compartilhar em relação a isso. Eu acabei perdendo aqui a pergunta. Temos uma pergunta. Gente, eu tô com um problema porque eu não consigo fazer uma rolagem das perguntas. Eu estava com duas perguntas separadas aqui, que era a do Alisson e a do Juscelio para fazer. E agora eu não consigo mais lê-las porque alguém fez comentários. Elas subiram, eu não consigo voltar. Então, se essas pessoas puderem, por gentileza, refazer as perguntas, eu agradeceria. Pronto, eu posso fazer a pergunta? Por favor, Juscelio. A pergunta é como o público da época interpretava, né, o livro da Lígia Telles e qual o seu alcance, né, a sua repercussão. Obrigado. De nada. A outra pergunta do Alisson, ele gostaria de fazer, por favor?
Eu acho que não. Professor, por favor, responda. Fique à vontade para responder a pergunta do professor José. Lucélio, infelizmente, a gente tem uma resposta para a sua pergunta. Quem estava lendo Lígia Fagundes Telles é o mesmo pessoal que continua lendo, uma pequena classe média que eu digo é um pequeno grupo na classe média que tem o hábito da leitura. É, Infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa. É, qual o alcance da Lígia, né? Qual o impacto dessa denúncia que ela fez? Um impacto pequeno. Pequeno por quê? Porque quem estava lendo já sabia que tinha tortura. Esse é o problema, por exemplo, que o pessoal da história pública chama a atenção. O que é que adianta ter um romance tão bom quanto esse se nós não temos leitores, até hoje, leitoras? Então, de fato, o alcance da Lígia é pequeno, certamente menor do que hoje, mas essa sua pergunta é fundamental. Como é que a gente consegue romper determinadas barreiras para trabalhar esse imaginário de outra maneira, né? De outra forma? Com certeza, não há dúvida, pela tiragem, pela quantidade de analfabetos, pessoas que não têm acesso à leitura, por vários fatores, não há dúvida. Repito, as pessoas que liam a Lígia já sabiam da denúncia. Agora, para não ficar uma resposta assim tão deprimente, né, não se viu de nada, alimenta sim essas pessoas que já sabiam, porque não adianta só saber, é preciso também imaginar. E aí a pergunta do João em relação à literatura, né? A literatura, assim como as novelas, a ficção de uma maneira geral, tem esse papel de mobilizar os argumentos em outra chave, mobilizar o que está na cabeça através do coração. Isso politicamente é importantíssimo, de modo que a ficção passa a criar no campo ético uma sensibilidade importantíssima, importantíssima. Vou citar um exemplo. A Marilena Chaui, há um certo tempo, já faz um certo tempo, né, disse que era muito feio o sujeito que tem mais de um carro, mais de um automóvel, que tem uma casa muito luxuosa. Enfim, ela disse que o luxo era uma coisa feia. Olha, chegar a esse ponto é um negócio muito interessante, porque aí nós já estamos no plano literário. Não basta dizer que a tortura é algo reprovável do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, que é ilegal mesmo, mas é preciso ter nojo dos necrófagos, daqueles que defendem, que se sentem numa, numa visão, num corpo, numa experiência de necropolítico. Então, por outro lado, o livro da Lígia e todos esses livros aqui fazem o que a, a história não consegue fazer muito bem, que é mobilizar esse sentimento, por exemplo, de achar feio, não apenas errado, porque a verdadeira conquista da ética é quando se chega a essa parte da sensibilidade, do desejo, né? É não mais desejar o luxo, porque no luxo, além de existir a desonestidade, obviamente, né? Não tem como ser rico
sem explorar o trabalho de alguém de maneira direta ou indireta, isso é uma questão de matemática, inclusive, a ficção faz com que essas pessoas que já sabiam da tortura passem a ter uma percepção, uma sensibilidade, melhor dizendo, mais aberta diante disso, né? E eu penso que é um desafio enorme para nós, do ensino de história, aprender a lidar não com a manipulação dos sentimentos, porque manipulação dos sentimentos é coisa do marketing, né? É o pessoal da propaganda, é a novela, toda novela ela é calculada para criar determinados sentimentos, cultivar determinados sentimentos. Mas pensar na arte como essa abertura para o complexo, abertura para o sentimento, a sensibilidade. Volto a repetir a questão anterior, que possa ter empatia, que possa fazer com que o sujeito tenha também uma subjetividade fora do próprio sujeito, ou seja, fora da sua própria identidade. Em uma palavra, a empatia. Esse livro, não tenho dúvida, as meninas, na época, assim como hoje, é importantíssimo, porque mesmo já sabendo que a coisa aconteceu, digamos assim, diante desse livro, viajando na narrativa, como também no filme, há outra sensibilidade, né? E essa sensibilidade não é criada da noite para o dia. E o mais importante é essa sensibilidade é a base de decisões supostamente racionais. Por isso que é importantíssimo para a gente entender hoje esse problema hoje que espanta todo mundo, quer dizer, todo mundo não, espanta muita gente. Espero que espante cada vez mais. A dicotomia inacreditável entre a vida e aquilo que se chama de economia. Esse problema não adianta explicar, não adianta só explicar. Tem que ter um sentimento de empatia pelo outro que alija a vida da criança. E, repito, a arte de uma maneira geral. Por isso que eu venho, há um certo tempo, me dedicando mesmo a pensar sobre a ficção, o papel político da ficção no sentido amplo, não só uma ficção mais militante, mas, por exemplo, como os meios de comunicação trabalham com ficção, né? A próxima e última pergunta, tá, pessoal? Porque a gente não tem mais tempo, o tempo já está bem adiantado. É a do Alisson, que eu havia comentado anteriormente. Ele pergunta o seguinte, professor: sobre essas questões que envolvem a narrativa, eu gostaria que o professor comentasse um pouco sobre a distinção que ele aponta no livro entre uma narrativa descrítica, eu acredito que ele quis dizer descritiva, e a narrativa explicativa nos relatos de tortura e em outros relatos. Ah, é uma questão bem específica. Essa tese é do Walter Benjamin. No texto O Narrador, ele diz o seguinte: o pessoal que veio da Primeira Guerra tinha algo diferente, de acordo com Walter Benjamin, né? Eles voltaram em silêncio, eles não contavam mais sobre o que tinha acontecido. Ora, a gente sabe que uma guerra sempre é algo que gera muitas narrativas, porque
há um limite óbvio entre a vida e a morte. E nesses limites há sempre o que contar. O sujeito sai de casa e não vê nada de extraordinário durante o dia, quando ele volta para casa, ele vai contar o quê? Não tem o que contar, a gente só conta aquilo que difere. Ah, eu ia sendo atropelado lá na 13 de maio, um ônibus ia passando por cima da minha cabeça. Foi mesmo, aí já gera um interesse, gera atenção, claro, né? Agora, se não tem uma novidade boa ou ruim, não tem narrativa. A pergunta do Walter Benjamin, por que, que o sujeito volta de uma guerra e não tem o que contar? Esse é o grande problema, né? De acordo com o Walter Benjamin, é exatamente isso, que na modernidade, essa narrativa descritiva, quer dizer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu vivi isso, eu sofri e tal, fulano de tal sofreu. Essa narrativa da experiência vai perdendo legitimidade diante da dúvida racional. É o sujeito dizer, bem, eu ia sendo atropelado, aí o outro diz, não, não foi bem assim, porque nessa hora que você está dizendo, na 13 de maio não tinha trânsito. Aí a pessoa fica assim, meio sem graça, né? Porque você está contando um negócio que você viveu, e a pessoa vem com um argumento racional, desmontando a sua narrativa, através de uma explicação lógica, ou seja, não tinha trânsito na 13 de maio nesse horário, portanto, você não sofreu esse susto, essa quase experiência de passar para o além ou a experiência de estar perto mesmo do outro mundo. Essa é a tese do Walter Benjamin. Como foi que eu usei aqui isso, né? A situação de tortura, como eu já havia dito, e é óbvio isso, cria uma dúvida em relação ao que a pessoa está vivendo. Então, o que eu notei em todas as narrativas da ficção, da história oral, da história e depoimento, até mesmo do Frei Tito, a narrativa objetiva, o que ele viveu, o que ele escreveu, é que essa narrativa perde esse caráter tradicional de manifestação da experiência, que vai ser compartilhada, que vai ser escutada, e a pessoa começa a ter que se explicar. Nunca é bom, todo mundo já viveu que essa situação de ter que se explicar não é boa, né? Onde é que você estava, por exemplo? Essa pergunta já supõe uma dúvida. Aliás, já supõe que você vai mentir. Onde é que você estava? Ou então você diz assim, eu vou falar uma verdade para você. Há determinadas maneiras de fazer a interpelação que já supõe que o sujeito está numa situação que precisa se explicar. Então, quem tem que se explicar está numa situação difícil. É a situação do pessoal que foi torturado. Eles não têm mais o direito à narrativa, porque sempre alguém vai dizer, mas você falou alguma coisa, você disse isso, você disse aquilo e tal. Por isso que o título do livro, o subtítulo, melhor dizendo, é assim, A Tortura no Regime de 64 e o Declínio da Narrativa. Esse declínio da narrativa é o declínio dessa narrativa descritiva, que passa a ser uma narrativa explicativa. Essa narrativa explicativa é super chata, é desagradável, não chama a atenção de ninguém, a trama começa a ser desagradável. É explicação, a gente não gosta muito de explicação, a não ser quando está na posição de pedir a explicação. O que nós gostamos mesmo, eu volto a falar sobre a novela, é da novela, é a trama. Não tem ninguém explicando na novela assim, olha, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo e tal. Não é, a novela não é uma coisa explicada, ela vai acontecendo. Tem os seus pressupostos e tal, você pode até discordar e tal, do que se é verossímil ou não, mas esse problema aqui do descritivo e do explicativo é um problema do Beja, que eu tentei adaptar para esses relatos de tortura.
para entender esses relatos de tortura através dos torturados mesmo, então de gente que depois fez ficção, mais ou menos na mesma época. É um problema interessantíssimo, viu, Alisson? Porque o que pega a nossa sensibilidade não é a explicação. A explicação é muito boa assim, para discutir, a não ser que a pessoa goste muito de discutir, tudo bem, né? Mas mesmo assim vai ficando chato. A gente gosta mesmo de uma boa ficção, né? É de viajar num filme, né? Vai para um filme. Quando a gente paga o ingresso de um filme, se for no cinema, claro, a gente está comprando o quê? Medo, esperança, susto, amor, ódio, tudo isso numa trama, né? Somos envolvidos de uma maneira tal que a gente se assusta com um filme. O pacto já está estabelecido, é um pacto da ficção. Como é que você vai se assustar com uma coisa que, em princípio, você já sabe muito bem que é uma mentira? Por que é que a gente paga o ingresso de uma mentira e vai assim, e vai mesmo, tá entendendo? Porque aí nós estamos em contato com o fogo, como diria o Agamben, ao redor do fogo, são coisas primordiais da narrativa, ou seja, mexendo com aquilo que constitui a nossa humanidade. Nós somos seres humanos porque nós narramos, né? Fazemos narrativa. Essa é a grande questão da cultura. Então, o Benjamin, como a gente sabe, lamenta isso, né? Há um certo romantismo do Benjamin. Mas não temos, está em declínio essa legitimidade do narrador. É uma faca de dois gumes. Está em declínio porque tem também a explicação. Então, mais um problema para a teoria da história. Como é que a história, sendo explicativa, porque precisa ser, não é? Já nasce com essa vocação, como história científica, sem deixar de ser narrativa também. Então, seria uma discussão, outra discussão, pensar como o cinema é uma espécie de pensamento em movimento através das imagens, e sendo ficção ainda é melhor. Porque, concluindo, não é? Os historiadores, às vezes, têm a ilusão de trabalhar mais facilmente com manifestações realistas. Vejam que os historiadores gostam mais de estudar o Machado de Assis e não José de Alencar. Ele acha que o Machado de Assis, pelo fato de ser realista, seria melhor porque está dando conta da realidade, então combina mais com o historiador, dá para tirar mais verdade de um romance do Machado de Assis do que aquela loucura do José de Alencar falando de Iracema, com o Caio, com o Martim, com não sei o que mais e tal. É uma grande ilusão. Até porque, para terminar, vejam bem, a crítica mais tradicional considera o Machado de Assis realista, ou tem uma fase realista, e nessa fase estaria o quê? Um romance chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é escrito, o narrador é um morto. Como é que o grande exemplo de realismo no Brasil se tem exatamente através de um romance que é contado por uma pessoa que já morreu? Memórias póstumas, né? É um defunto que está narrando. O defunto narrador, não é o narrador defunto. Ele explica no começo. Então, para terminar mesmo, né? Por isso que eu comecei esse livrinho, é um livrinho mesmo, é quase um artigo, né? Não chega a ser um livro, é um livreto, com ficção pura. Essa é que está valendo, sabe? Eu acho, para a gente compreender melhor o que está acontecendo hoje, como essas
esses procedimentos que a gente consegue identificar em coisas que, obviamente, não existiram, como Memórias Póstumas, como Vidas Secas, por exemplo, né? O Fabiano de Vidas Secas não existiu, mas o Fabiano de Vidas Secas é mais real do que um relatório do Denox que trata de alguma coisa que supostamente existiu mesmo. Não é? Então, isso não significa nada, não tem nada a ver com relatividade da verdade. Nada, nada, nada. Pelo contrário. É a ideia de que a ficção, esses procedimentos da ficção, são muito reais e eles funcionam muito bem. Pensar, por exemplo, em experiências totalitárias sem ficção é impossível, como também as experiências democráticas. Só existe democracia e totalitarismo através de ficções. É por isso que tanto a democracia quanto o totalitarismo investem em cinema, por exemplo, para ser mais moderno, né? Para ser mais moderno. Investe em arte, investe em museus. Estava vendo ontem a entrevista com a Aline Montenegro, do Museu Histórico Nacional, falando exatamente de como as exposições elas são modificadas para dar conta de questões contemporâneas. Não há exposição permanente. Por quê em museu? Principalmente no museu maior, que tem mais condições, como o Museu Histórico Nacional, por que não é permanente? Porque precisa se reinventar na ficção. A ficção tendo aí a ideia do sentido latino. Terminar com latim fica feio, mas vamos lá. Ficção é a modelagem. O sujeito que está fazendo ficção, ele está modelando, está construindo um corpo, está construindo uma mesa, está inventando uma mesa. Aí você diz, mas a mesa existe. As outras também. As outras também existem. As outras invenções. Então, a invenção aí como relação, como as pessoas relacionam um fato com o outro e os sentimentos que legitimam esse relacionamento. Em síntese, eu queria citar aqui uma poeta viva, ainda bem, e graças a Deus, a Adélia Prado. Queria encerrar, não tem mais pergunta, né? Encerrar com a Adélia Prado, definiu muito bem o que é um mundo sem ficção. O mundo sem ficção é um mundo sem criação, é um mundo sem futuro, sem passado, sem presente, sem capacidade de construção de relações entre elementos aparentemente diferentes. E ela, em certa ocasião, eu vou dizer pelo que eu lembro, as palavras não são exatamente essas, mas ela disse, em certa ocasião, mais ou menos o seguinte: um dia Deus resolveu tirar de mim a poesia. Eu olhei para uma pedra e vi somente uma pedra. Essa é a grande tragédia, não é? Quando a gente olha para uma coisa e só vê a coisa. Porque a palavra criadora, a invenção da palavra, é que vai dar outras dimensões políticas a essa mesma coisa. Eu queria agradecer demais a paciência de vocês. A Carol trouxe aqui o celular, essa solução fantástica que deu certo, né? Ver um negócio menor funcionando maior que o maior. Muito obrigado, viu? Professor, a gente, quem agradece, eu gostaria de agradecer em nome do Grupo de História e Cultura Política, do Grupo de História Oral. Também queria agradecê-los, a professora Edvani, professor Giovanni e professora Thelma, pelo convite para que eu mediasse este debate. Também queria agradecer a todos os estudantes que ficaram conosco até este momento. Agradecer novamente, em especial a você, sua fala foi muito interessante. E é isso, vou encerrar
esta conferência e gostaria de lembrar que na próxima semana também teremos mais um debate. Neste caso, eu estarei como debatedor. O debate será mediado pela professora Viviane Prado e o tema da minha fala vai ser sobre do negacionismo e do revisionismo em relação à ditadura militar, agora em tempos atuais no governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, vai ser um tema quentíssimo e eu espero que o debate seja bem proveitoso